Tudo bem, meus amigos? Sejam bem-vindos. Você que pretende prestar prova para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e tendo em vista a banca CESP-Sebrasp, você está no lugar certo. Nós vamos resolver questões relacionadas à banca e com aquela perspectiva de acrescentar informações novas a cada um de vocês. É óbvio que vocês trazem uma bagagem muito legal sobre a língua portuguesa, mas o intuito da aula é dar uma balançada, né? Produzir um pouco de insegurança para realmente você perceber que estudar, aprender, são processos perenes, né? É sinal de muita sabedoria quando você entende que quanto mais se estuda, mais tem o que estudar. É lógico que você atinge uma base importante, você cria uma consistência em relação aos resultados, começa a fazer questão de crase e acertar, tudo isso faz parte dessa passagem até o bom resultado numa prova. O que nós vamos fazer aqui é óbvio que passa por uma seleção. A mão do professor está ali falando, esta sim, esta não, esta sim, esta não, o que pressupõe que questões muito óbvias não têm razão de estarem aqui. Para que trazer aquilo que todo mundo acertaria? Então a minha mão vai lá atrás e fala, opa, aqui tem um pulo do gato, aqui tem um segredinho, aqui tem uma lição que o aluno vai falar, ó, então o professor vem e monta uma aula, né, trazendo aquilo que contribua para você reforçar muitas coisas que você já sabe, mas sempre dando um salto de qualidade, tá bem? Banca Sebrasp, o texto é a matriz, o texto é a razão de tudo. A prova nasce com base no texto. E daí, de acordo com o que o texto apresenta, a banca vai formulando os seus problemas, né? Notem que a variação sobre o mesmo tema, eu considero isso muito fundamental. Você enxergar que o elemento é pronome relativo o tempo todo, mas a banca tem um ritual, às vezes cruel, de perguntar sobre o pronome relativo. Às vezes é interpretação de texto, às vezes é vírgula, às vezes é a questão da concordância, é o elemento implícito. Há uma infinitude de perguntas e você tem que sentir isso. O protagonista quietinho que está ali no canto é o tal do pronome relativo, por exemplo. E a banca fica rodando em volta. Então é importantíssimo você entender e falar, puxa, tudo isso que nós estamos fazendo tem muito pronome relativo. Haverá um pé na interpretação, então não dá para, professor, não dormi bem à noite, professor, sair antes de fazer a prova, não, né? A prova você tem que chegar lá sobrando, chegar pleno, é um momento de completude física e espiritualmente. Notem que nós estamos diante, então, de uma situação que você vai ter que ter bom conhecimento gramatical e ainda administrar a interpretação de texto. Ou seja, é uma prova, gente, que não é para amadores. Há provas do Sebrasp que você vai até bem, fica ali no meio na prova de português. Mas eu repito, concurso público não é para ficar no meio. Concurso público é excelência o tempo todo. É o máximo o tempo todo. Ficar no meio, quase todos ficarão. Eu preciso ir além, tá bom? Então, boa sorte. Coloque aí a sua opinião sobre as questões e vamos juntos resolvê-las então. Vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. Além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência e da impessoalidade, décadas antes deles serem consolidados na Constituição Federal de 88. Então percebam que, como antecedentes, nós temos aqui cargos e conceitos. E a banca fala, o pronome eles retoma cargos ou retoma conceitos, né? Então diríamos aqui, já fazendo o lado, vamos dizer assim, de reflexão da montagem. Professor, nós estamos falando sobre uma questão de retomada. Retomada, para quem já frequenta a banca Sebrasp há mais tempo, com certeza já deve ter ouvido falar na Getúlio Vargas. Então nós temos, dependendo da banca, mais ou menos termos técnicos.
Mas esse movimento de retomada, de você, para entender o eles, tem que voltar no texto, esse movimento na linguística é chamado de anáfora. Quando você progride para entender, é catáfora. Quando vai para trás, anáfora. Então nós estamos estudando aqui a anáfora, tá bem? E essa anáfora, é óbvio, vocês estão percebendo, tem ali uma palavra masculina e plural. Na hora que você retoma o trecho, tá lá cargos, masculino plural, conceitos, masculino plural. Duas coisas óbvias. Primeiro, não seja ingênuo de dizer essa questão está errada. Cabem as duas formas. Besteira. Pensou completamente errado. Segundo, a banca, se está fazendo a questão, ela está enxergando com clara evidência que apenas um, e apenas um caberá lá, e não, tá ambíguo, caberia os dois. Senão a banca não formularia a questão. Se ela formulou é porque ela tem plena convicção que ou um ou outro se encaixará. E aí, sabendo, né, da banca tendo uma mentalidade dessa, os dois cabem, os dois têm sentido, os dois têm lógica. Não. Qual é o mais adequado? Se os dois cabem, qual que é o mais pertinente? E quando nós falamos em mais pertinente, mais adequado, nós falamos em intensidade. Nós falamos em intensidade. E intensidade, gente, é coisa de detalhe. É coisa. Eu sempre uso o exemplo que a minha primeira filha, quando foi criança de 3 anos, que época maravilhosa, né? Ela ia numa escolinha que a gente adorava, tá bem? Ela tinha uma metodologia, seguiam lá, era lindo o lugar, né? Um bosque, assim, muito legal. Houve uma reunião, minha esposa foi, eu não pude ir, houve uma reunião em que uma das mães foi tirar o copinho daquele porta-copos para tomar água, puxou o copinho e apertou muito o copinho rachou. E ela foi reclamar com a diretora que o copinho era muito frágil, poderia até machucar uma criança, cortar uma criança. E a diretora falou o seguinte para a mulher, né? Minha esposa ficou até admirada a ponto de ter que contar para ele, que o copo faz parte do procedimento pedagógico. Que na primeira vez que a criança vai tirar, ela vai estourar realmente, ela tem razão. No segundo já tira com mais cuidado, no terceiro já vai com mais sensibilidade. A criança está criando a força, né, de usar lápis, usar caneta, ela precisa controlar a intensidade. Racha por quê? Porque a pessoa faz muita força para puxar. Então a gente tem aquela noção de que não é força, é jeito. E a gente começa a criar então os movimentos, ter a leveza necessária para executar sem quebrar, né, a ponta do lápis. Se apertar muito, fica grosso, fica fino, quebra. Mesma coisa o copo. O copo sai não por causa da força, ou melhor, sai por causa da força, mas a força correta, a intensidade correta. É isso que a gente tem que imaginar. Quando você fica numa questão, né, como essa e outras que nós vamos fazer com a sensação de embaraço, pense nisso. Tem um que é mais adequado que o outro. Tem um, que é estranho até dizer isso, que é mais correto que o outro. Tá bem? É a questão da pertinência. Se a banca fez a questão, um deles é o que cabe. Tá bem? Vamos ler juntos. Antes de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência e da impessoalidade, décadas antes deles serem consolidados, ou seja, não foram os cargos, né? Foram os conceitos de transparência, de impessoalidade. Então a gente deduz que o eles não se referem aos cargos na Constituição. Você vai ter ali a consagração desses conceitos da transparência, da administração pública, né? Então o eles retoma conceitos e não cargos. Professor, eu quero discutir, papapá. Pode discutir. Sacaram que bacana? Pode discutir. Mas conceitos é mais pertinente àquilo que é novo. O cargo, de repente, já existia. Mas o conceito da impessoalidade, né, o conceito da transparência, isso é a novidade que aparece na Constituição. É, então, uma questão, né, que você percebe. Os dois caberiam, mas tem um que é mais coerente, que é mais pertinente. Esse mais é a ideia de intensidade, não da força, mas o que se encaixa melhor.
E isso nos traz um pressuposto, que você vai ter que ler, não com o cérebro vazio, mas ler ultra concentrado todas essas questões de retomadas. E na história da banca, você vai ter infinitas questões. Sempre tem questão de retomada. A banca vê a oportunidade, ela produz a questão. Então, qual que é a formatação que nós temos? Qual a formatação? Retomada, sempre que houver termos que concorram, termos que confundam a pessoa. Porque quando eu voltar e tiver só um, aí não tem graça. Tem que ter dois, três, dois ou mais, porém, que permitam ao distraído, ao apressado, ao ansioso, ao nervoso, ler de maneira errada. Porque nos detalhes, muitas vezes uma coisa não é outra, nos detalhes. E aí entra a cabeça boa na hora da prova. O que nós estamos fazendo aqui é um exercício de prevenção. Aprenda nessa situação a sobreviver. Aprenda a sobreviver. Inimigos: pressa, leitura superficial, finge que lê, mas não está lendo, só está passando os olhos. Realmente precisamos ter muita atenção nesse tipo de questão. Essa questão, diria que de 0 a 10, ela carrega o nível inicial. É um nível 3, um nível 4. Você vai perceber que lendo e relendo, voltando ao texto da prova, não teria dúvida que conceitos é a única referência. Então, número 1, errada. Número 2. A mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica que a antecedeu. Pelo nosso conhecimento de mundo, nós sabemos que mecânica clássica é anterior à mecânica quântica. A mecânica clássica vem antes da mecânica quântica. Ah, professor, não sabia, mas você pode deduzir pelo texto. Então, notem que o que está escrito nesse que antecedeu é aquilo que eu chamo de explicitação. Você tem que aprender a fazer a explicitação. Ali você tem o que é um pronome que substitui um nome. Você tem o a, que é um pronome que substitui um nome. Então vamos fazer o inventário. Imagine assim, ó. O que? O que está retomando? O que está retomando o antecedente mecânica clássica? Tá bem? A mecânica clássica. Perdão. Mecânica clássica. Olha o inventário, né? Vamos ver o quanto tem no estoque. O que é o quê? A mecânica clássica. O que é o A? O A é a mecânica quântica. Bem? E aí você tem que montar o quebra-cabeça. Tem que montar o quebra-cabeça. O verbo que vai juntar essas peças, o verbo é o verbo anteceder. Bem? Então, o que é mecânica clássica? Eu vou lá e coloco no lugar do que. Tá bem? Vou lá e coloco no lugar do que. Eu pego mecânica quântica, a mecânica quântica, e coloco no lugar do a. Substituo o a, que é pronome, substituo pelo nome. Tá bem? Então fiz o levantamento, fiz o inventário, encaixei as peças, só que agora eu tenho que botar na ordem direta. E a ordem direta influi muito, há vários fatores. Um deles é a questão semântica. E aí eu tinha que entender que esse termo é o sujeito, a mecânica clássica antecedeu a mecânica quântica. Legal? É esse o sentido que nós temos aí no que a antecedeu. Colocando tudo para fora, explicitando que a antecedeu é igual a dizer a mecânica clássica antecedeu a mecânica quântica. Essa número 2, como é a número 2, você tem que entender que o professor trouxe aquele exemplo, né, mais óbvio. Você vai entender muito facilmente que a mecânica clássica antecede a mecânica quântica. Né? O nosso conhecimento de mundo, a textualização, tudo contribui para você formular isso daí. Então, o que retoma a mecânica clássica? O pronome a retoma a mecânica quântica. O que é o sujeito do antecedeu. O a é o objeto direto do antecedeu.
Ah, professor, você complicou. É isso que é bacana, né? Além de explicitar, eu encaixei a função sintática. Mecânica clássica é o quê? A mecânica quântica é o A. Por isso que nós temos essa sintaxe aqui, ó. Sujeito antecedeu VTD, VTD, e a mecânica quântica é ali o objeto direto, tá bem? Então, esse exercício que nós estamos fazendo é totalmente um exercício mental, né? É algo que nós fazemos mentalmente ali durante a leitura. A mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica que a antecedeu. A mecânica clássica antecedeu a mecânica quântica. O que é a mecânica clássica, o A é a mecânica quântica, por isso que o que é o sujeito do papel, não a referência. O que é o sujeito do antecedeu. E o A é o objeto direto do antecedeu. Aí, quando nós conseguimos tal análise, ou seja, análise semântica, análise morfológica, análise sintática, a gente tem o conjunto da probabilidade. O que a banca vai perguntar? Agora você está preparado. Há um conjunto de informações, né, pela leitura que se faz, que nós vamos acionando mais ou menos de acordo com a demanda, de acordo com a questão. Então a banca nos diz, ó, no segundo período do texto, o termo A, em que a antecedeu, faz referência à mecânica quântica. Sim, correto. Tá bem? Você tem que dizer de 0 a 10, nível 3, nível 4, porque não é difícil entender que a clássica antecede a quântica, a não ser que a pessoa desconhecesse a ordem do surgimento, né? Então notem que tecnicamente você exercitou algo que não é complexo semanticamente. Foi muito mais complexo entender a explicitação e a análise sintática do que propriamente a interpretação do que ali estava escrito. E esses elementos, não é bacana a gente falar isso, né? Esses elementos todos têm um fundamento gramatical. Então a parte semântica, você leu e entendeu. A parte sintática, normalmente nós tentamos fazer e nos frustramos, temos grande dificuldade, tá bem? E talvez, espero que sim, se olhou para o que, pronome relativo, morfologia, olhou para o a, pronome pessoal, pronome ato, ó, isso é legal também. Agora, dizer que o que é o sujeito e o a é o objeto direto já é um outro salto. Então veja, o que a banca vai fazer? Quando for interessante, vai fazer pergunta morfológica. E que é o quê? Pronome relativo, conjunção integrante. Quando for interessante, a banca vai perguntar a função sintática do que. Esse que ali exerce qual função? E aí que você tem que explicitar, encaixar as peças, falar que o que é a mecânica clássica é o sujeito do antecedeu, se é o sujeito mecânica clássica, o que, né, é o sujeito. A gente aprende a fazer isso, aprende. Treinando, né, a gente aprende a fazer isso. Dessa vez a banca, então, ela escolheu falar sobre a referência. Por quê? Porque nós tínhamos um que retomava, e na hora em que retoma, tem duas palavras com a mesma característica: feminina e singular. Palavra feminina e singular. Ah, então o A você deduz que estava retomando um dos dois. E o quê? E aí entrava a interpretação de texto. Tá legal? Então nós fizemos a questão 1, questão 2, que nos instruem. Elas nos trazem a aprendizagem, tá bem? A aprendizagem. Perfeito? Deixa eu me colocar aqui, que assim vocês veem o professor também falando, né? É bacana. Então vamos dar um passo à frente e agora você vai perceber que o jogo fica um pouco mais tenso. Depende do que o texto oferece. A banca vai para uma ou outra questão de acordo com o que o texto oferece. Atenção nessa questão que ela é muito boa, hein? Outra inovação é o programa de avaliação seriada, criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino médio. O pronome relativo que refere-se ao vestibular
Então, no calor da prova, gente, você olha no papel, você fala, tá ok, né? Ali do lado, tal, os alunos são avaliados, só pode ser o vestibular. Então, a nossa experiência antiga influi no mau resultado. Por isso que a gente tem que ter essa malícia a mais por estar em prova. Tá bem? Leio ali após o que? Candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino médio. E daí nós temos que deduzir que o vestibular não é assim. O vestibular não é uma prova no primeiro ano do ensino médio, depois uma outra no segundo. Não. O vestibular, todo mundo sabe que é uma prova lá ao término do ensino médio. Depois do ensino médio, o cara presta o vestibular para entrar na faculdade. Então, não é o vestibular. Esse que está retomando o programa de avaliação seriado, está retomando o PAS. Tá bem? Pronome relativo que? Primeiro, é um pronome relativo? É, nós poderíamos trocar por o qual, ficando no qual candidatos poderia. É um pronome relativo. Refere-se a vestibular? Não, senhor. Refere-se ao PAS. Tá bem? Se você disser assim, professor, eu errei, como que eu... Ah, estão notando? Isso aí não tem como ensinar. Isso aí é o chamado conhecimento de mundo. Você deduzir que a avaliação ao fim de cada ano não é o vestibular, eu não posso te ensinar, porque todas as coisas do mundo, o professor João vai te ensinar. Eu nem sei, né? Como que eu vou ensinar todas as coisas do mundo? Ah, o vulcão fulano de tal que está na ilha tal, a quem pertence esse vulcão? Vou saber. É aquilo que é o conhecimento de mundo. Então há alguns assuntos que eu domino mais, outros menos, né? E isso é bacana a gente perceber. Era uma questão de retomada cuja informação posterior, na sequência, norteava. Ah, professor, nem li o trecho. Como não leu? Então eram avaliações feitas de maneira facetada, de maneira dividida. A cada ano só pode ser a seriada. Ah, professor, eu nunca ouvi falar do PAS. Então notem como nós temos ali um cálculo que mostra que, apesar dos dois terem relação com prova tal, o mais adequado é o PAS. O mais pertinente é o PAS. Então sigam comigo aí dizendo, a número 3, alternativa errada. Alternativa errada. Número 4, o ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. O pronome isso retoma a ideia expressa no primeiro período do parágrafo, ou seja, refere-se ao fato do ouro ser escasso. Você volta no texto e lê lá, né? O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Pronome isso retoma a ideia expressa no primeiro período. Então, lá no texto, o ouro já é escasso fazia parte do primeiro período, né? Ou seja, o pronome isso refere-se ao fato do ouro ser escasso. Você vai lá, a energia elétrica caminha para isso. O isso retoma o trecho anterior. O trecho anterior é o ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para isso. Então, aparentemente, se você segue os passos da banca, ela te leva para o buraco. O cara vai lá e lê. Pá. Não é como se estivesse de braço dado com a banca, vai chegar uma hora que você vai pisar no nada. Ela vai te levar para um buraco. Ela leva você para o buraco. Se ela está dizendo que o isso significa aquilo, vai lá e põe o aquilo no lugar. É uma lei marcial. Quando ela diz o pronome ele retoma tal coisa, põe o pronome ele no texto para ver se tem sentido. E aí você deduz na mesma hora que se você coloca o ouro ser escasso no lugar do isso, não há nexo. A energia elétrica caminha para o ouro ser escasso. Aí vira de novo conversa de doido. Não é esse o sentido. Vejam que a ideia é apenas da escassez. Então a palavra ouro, ela entra aí de bicão, entra de gaiato, né? A energia elétrica caminha para ser escassa, caminha para a escassez. A entrada do ouro quebra a sintaxe, quebra a lógica da construção, quebra o nexo. Agora, se eu fico acompanhando o passo da dança, eu erro, a banca me engana, a banca me conduz para o erro.
Olha que bacana, né? Fui lá, retomei, o trecho de trás é o ouro já é escasso, tá legal. Se a banca está dizendo que o isso significa o ouro ser escasso, coloca o ouro ser escasso no lugar do isso. E daí nasce um Frankenstein. A energia elétrica caminha para o ouro ser escasso. Aí todo mundo deduz que está errado. A energia elétrica caminha para a escassez, caminha para ser escassa. A ideia que se retoma é da escassez, e não a ideia toda, o ouro ser escasso. Ah, professor, errei. Legal, então aprenda. Se a banca fala que isso significa aquilo, bota o aquilo no lugar do isso, para ver se tem nexo, para ver se tem sentido. Ok? Então, número 4, erradíssima. Número 5. A língua funciona do mesmo modo. Há uma norma para entrevistas em emprego, audiências judiciais e outra para a comunicação em compras no supermercado. A norma culta é o padrão de linguagem que se deve usar em situações formais. O pronome outra está empregado em referência ao termo língua, realmente, singular feminino, outra, e aqui no texto você tem língua. Então, aparentemente a referência está feita. E outra para comunicação, língua, comunicação. Tá tudo legal, né? Só que nós temos aqui a palavra norma. Esse é o quadro, essa é a formatação que você tem que enxergar. Sempre que o texto nos oferece, a banca faz uso. É uma retomada com dois referentes com potencial de confusão. Mas se virou questão, é porque é só um deles. A banca armou a cena, você não pode atuar. A banca está te empurrando para o buraco, você não pode cair. Você está vendo como funciona. Viu uma, viu duas. Então na terceira a gente fala, opa, deixa eu ver como cada uma funciona. E o que é pior, gente, vejam como nós temos uma estrutura, há um paralelismo em jogo. Ler o implícito aqui é muito importante, né? Há uma norma para entrevistas. E, subentenda, e há outra norma para a comunicação em compras no mercado. Veja o paralelismo que existe ali. Há uma norma para entrevistas e há outra norma para a comunicação em compras. Isso, gente, de ler o implícito, recebe o nome de inferência. Recebe o nome de inferência. Professor, fica difícil. Não, por isso tem que estar cabeça boa. Por isso tem que ler com o máximo de cuidado. Vocês viram como tem ali uma oportunidade a favor da banca? A banca fala, só vai entender o que eu estou perguntando quem realmente fizer uma leitura, tiver a calma de interpretar, tiver a capacidade de inferir, perceber os vínculos sintáticos, ou seja, ela joga contra a pressa, a ansiedade das pessoas, o nervosismo que a todos atinge. É isso que eu tenho que perceber. Tudo fica melhor para a banca. Então, como que eu posso criar uma cascadura para suportar essas pancadas que a banca me dá? Ah, professor, eu tenho que treinar. Eu tenho que ver como a banca está me enganando. É como quem vai voar, quem vai dirigir um avião, o piloto de um avião, ele não vai entrando e fala assim, é igual o carro, né? O carro a gente tem a escola. Vão te dar um avião para você começar a aprender? Ninguém é louco. Então há um simulador, e o simulador é exatamente isso. Sentir, mas de pertinho, isso que é legal, sentir de pertinho a formatação que está na cabeça da banca. Ler como a banca lê. Se está confuso, se a banca está pedindo para retomar, de repente eu encontro dois. Professor, os dois se encaixariam. Pare para entender que é só um que se encaixaria. A banca, quando fez a questão, ela também se perguntou se não vai ser anulada a questão, se vocês não vão ficar bravos com ela. Estão notando? Se virou questão, porque a banca tem a liquidez de apenas um ser a referência. Apenas um. E aí você tem que alcançar. Há um raciocínio por trás. Qual foi o álibi da banca nessa questão? A estrutura sintática. Há uma norma para uma coisa e há outra norma para outra. Está escrito lá, mas só que na segunda aparição, cheio de buracos, né? Que você precisaria preencher. É o ato de inferir. É o ato de inferir.
bom? Vamos à seguinte, então número 5, errada. Essa daí é o clássico dos clássicos. Essa eu guardo até de estimação, alimento essa questão para que ela nunca desapareça, porque ela é simplesmente um show, um show. Aprendeu a 6, aprendeu a lidar com um fato muito recorrente em prova. Vamos juntos. Embora ocupe lugar central e mais ou menos indisputado na história da literatura produzida no Brasil, o escritor e sua obra ainda hoje guardam algo do caráter excêntrico, inclassificável e surpreendente que assombrou seus primeiros críticos. O pronome relativo que refere-se a escritor? O que fazemos, gente? Vamos lá, conferimos se o que é trocável por o qual e é. Vamos lá, colocamos escritor no lugar do que é para encaixar a frase e a frase fica. O escritor assombrou seus primeiros críticos. Fala, professor, show de bola. Vejam como eu já destaquei para vocês, mostrando, antecedendo, né, ao que deve se tornar a referência nossa. Por que essa questão virou questão? Por que ela veio à tona? Por que a banca nos trouxe? Nós temos 3 elementos que se encaixam. O escritor assombrou seus primeiros críticos, porque a gente tem a metonímia, né, o autor pela obra. Lia o Machado de Assis, então nunca é o escritor que assombra, ele não sai pelas ruas assombrando os críticos. Né? É a obra. Então, entre escritor e obra, a obra. A obra assombrou seus primeiros críticos. Vejam que interessante, né? Se ali só tivesse autor, ele seria referência. Ah, professor, mas tem autor e tem obra. Então a obra é mais pertinente. Professor, tem um detalhe que você não viu. Vi, claro que eu vi. Já até marquei. Tem ali ainda o caráter excêntrico, inclassificável e surpreendente. Então diga para mim, o que assombrou os primeiros críticos? O escritor, a obra ou o caráter dessa obra, o caráter excêntrico, inclassificável e surpreendente? O que assombra? Daí, pelo verbo assombrar, você deduz que esse pormenor do caráter ser excêntrico, o caráter ser inclassificável, o caráter ser surpreendente, isto é pertinente. Isso é mais pertinente porque é um detalhe da obra. Então, entre escritor e obra, é óbvio que é obra. E entre a obra e a forma como o cara escreveu, o caráter dessa obra, o caráter. Ainda mais com essa sequência de adjetivos excêntrico, inclassificável e surpreendente. Então, o pronome relativo que refere-se ao caráter, refere-se a esse trecho que antecede, e não a escritor, e não a obra. Vejam como é interessante você deduzir a questão da oferta que o texto traz. Se ali só tivesse o escritor seria referência. Se tivesse só escritor e obra, a obra seria referência. E como nós temos ali o escritor, a obra e o conteúdo dessa obra, que é excêntrico, que é surpreendente e assombra, olha a relação entre o verbo assombrar e o caráter da obra. O caráter da obra tem mais pertinência. Então essa questão número 6, ela está errada e ela é modelar, ela é exemplar para a gente entender a mentalidade da banca. Questão de retomada, fica ligado. Sempre vai ter uma concorrência, palavras que se encaixariam também, senão a banca não pergunta. Se tiver só um, a banca não perguntaria, tem mais de um. E é nessa hora você fala, opa, opa, opa. Eu me acostumei com esse tipo de questão. Eu sei o que fazer com ela. Então dá uma olhadinha agora nessa daí. Essa daí sai do pronome relativo, por exemplo, entra no pronome pessoal. E daí? O procedimento é o mesmo, né? Exceção a essa regra foi a Inglaterra, onde já em 1215 o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres, ou seja, os quais o obrigaram a pedir autorização ao conselho constituído por 25 barões para aumentar os impostos. O pronome o retoma por coesão a expressão o poder do rei. Você fala, claro, professor, isso aí está correta, né? Essa está correta. Vai lá e substitui. Se a banca está dizendo
no lugar do O, tal, vai lá e coloca. E daí você percebe que ali, um tanto limitado pelos nobres, que os quais obrigaram o poder do rei a pedir autorização? Não, isso não tem sentido. O O não retoma o poder, retoma só o rei. Né? Então, os nobres que obrigaram o rei a pedir autorização. É isso que tem nexo. Número 6, errada, porque não se retoma o poder. Poder não é a referência. A referência é o rei. Vejam que ali a banca até força a barra, né? Dizendo o poder do rei. O poder do rei. Não é isso? Mas ali, notem que a referência é o poder. Se nós tivéssemos que dizer assim, poder do rei, qual que está retomando exatamente o poder? Então vejam que esse que poderia retomar o poder ou o rei, só o rei, que é o correto. Esse o está se referindo a obrigar o rei a pedir, e não, né, o poder do rei a pedir. Isso não teria sentido. Veja como uma banca, ela, como Pôncio Pilatos, lava as mãos e fala, ó, meu filho, não tem nexo que você está pedindo para mim. Entrar com recurso para dizer que cabe também, não tem nexo. É mais pertinente o rei. E não é, gente? Claro que é. Se a banca fez a questão, ela está com total controle dos dispositivos que formam a questão. A banca está ali, né, totalmente líder daquilo que ela monta. Número 6, errada, porque esse o retoma apenas o poder. Ah, perdão, apenas o rei, né? Obrigaram o rei a pedir. Vamos à seguinte. Essa é uma questão, abre-se uma exceção aqui, da Getúlio Vargas. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. E quero que vocês nessa questão notem que há uma pegadinha. Vamos ver se vocês vão entender. Assim, um juiz que de forma monocrática decide impor a censura a um veículo passa a constituir uma aberração dentro do poder que o qual ele representa. Na questão aparecia a seguinte informação. As palavras que e ele, respectivamente, retomam juiz e poder, juiz, veículo e tal. O que retoma? O que o ele retoma? E aí surge um fato legal. Porque você olhar na frase é uma coisa, você processar a informação é outra. Ali tem o que retoma poder, tem o ele que retoma juiz, e na hora que você leva para a tua cabeça e coloca a ordem direta, a frase fica: o juiz representa o poder. O juiz representa esse poder. É esse o sentido. E daí, pela ordem que você fez aqui, apareceria primeiro o juiz, depois o poder. E nós temos uma alternativa em que nós temos ali primeiro o juiz e depois o poder. Ó. Letra A. O juiz representa o poder. Essa é a lógica que está construída ali. Só que na prova estava as palavras que e ele retomam respectivamente. Então, o que retoma primeiro? E o que o ele retoma em segundo? E você vai entender que o que retoma poder e o ele retoma juiz. E por isso, gente, é a letra E a alternativa correta. Mas tinha a letra A te fazendo cócegas, né? te levando para o lado ruim. Olha que questão interessante. Questão de anáforas, questão de retomadas, envolvendo pronome relativo e pronome pessoal, tá bem? E o respectivamente é que foi aí o pulo do gato. Então, número 7, letra E, é a nossa alternativa correta. Número 8. Opa, número 8 traz um fato relevante novo. Fato relevante novo. O que traz? Traz a palavra ambiguidade. Eu digo assim para vocês. O bandido chegou até a vítima, ameaçando, pediu a bolsa e os pertences e em seguida fugiu em seu carro. Seu carro, pronome seu, acaba concordando em gênero e número com o nome a que se vincula. Mas e a referência? Cara, a concordância é com carro. Mas a referência? O nome possessivo é sensacional para fazer pergunta também, gente. Ou seja, gente,
O pronome seu está no masculino, o pronome seu está no singular, concordando com o carro. E eu lhes pergunto, de quem que é o carro? Do suspeito ou da vítima? Ah, professor, suspeito é masculino. Não, repito. O nome seu concorda com o carro. O dono ou a dona do carro pode ser ele ou ela, tanto faz. O pronome seu continua seu, porque ele concorda com o termo a que se vincula. Agora, a referência é de quem? Só, professor, não sei, eu não estava lá. E se o suspeito chegou de carro? É que a gente sempre fica imaginando que o cara está roubando, né? O carro seja da vítima, mas você não viu. O cara pode ter chegado de moto, pode ter chegado de carro. Sacaram que se eu estou a par do contexto, se eu estou em cima do prédio vendo a cena, e o carro é do suspeito. O cara estacionou o carro, foi lá, ameaçou a vítima, pegou a bolsa, pegou os pertences e voltou para o carro dele. E ele foi embora. Então, se eu estou vendo o contexto e você me faz essa frase e fugiu com o seu carro, eu respondo sem dúvida: carro do suspeito. Ou seja, para quem está vendo, não há ambiguidade. Para quem está no contexto em que isso aconteceu, não há ambiguidade. Voltem para o mundo de vocês, que é o mundo do concurso público. Quando uma banca coloca a palavra ambiguidade, ela está querendo dizer uma outra coisa, diferente do que eu disse. Diferente do que eu disse. Aqui, no exemplo que eu dei, se você está a par do contexto, não teria ambiguidade. Se você não está a par do contexto, teria ambiguidade. Então dependeria de vocês ter visto ou não a cena para a frase ter sido ambígua ou não. Ambiguidade em concurso público não tem essa coisa, tô ou não tô, sei ou não sei. Ou seja, lá na prova, quando a banca disser ambiguidade, não depende do seu conhecimento de mundo. Não depende do seu conhecimento de mundo. Ambiguidade é, no mundo do concurso público, uma construção que permite duas leituras. Fim de papo. Então, na frase, o suspeito ameaçou a vítima, roubou os seus pertences, a sua bolsa e seus pertences, e fugiu no seu carro. Independentemente de você estar olhando ou não, seu carro produz ambiguidade, porque nos leva a uma possibilidade de ser o carro dele ou o carro dela. É isso que é ambiguidade no concurso público. É a possibilidade de uma dupla leitura, independentemente do seu conhecimento de mundo. Ah, professor, para mim não teria ambiguidade, não tem isso. É uma coisa neutra ali na construção. Do jeito que foi construído, permite ou não dupla leitura, independentemente de contexto, independentemente do seu conhecimento de mundo. Olha que legal, né? Então, a ambiguidade é como se ela ficasse um passo atrás. Ah, não depende do Zé, do João, do Sebastião. Ela está ali com um problema de construção, independentemente do que você saiba ou não sobre o fato. Então, leiam comigo a seguinte questão agora. Vamos lá. É evidente que, ao não detalhar no depoimento os dados que já havia oferecido e que permitiriam a elucidação dos fatos investigados, os torna mais nebulosos. O emprego do pronome os produz ambiguidade. Então vamos ver se produz ambiguidade. É evidente que, ao não detalhar nos depoimentos os dados que já havia oferecido e que permitiriam a elucidação dos fatos investigados, os torna mais nebulosos. O que é aí mais nebuloso? Os dados que não foram detalhados, os fatos que não foram elucidados. Não dá para saber. Ah, não dá. Os dois ali são coisas que estão suspensas ainda. Não se confirmaram, né? Não detalhar os dados. Não permitiu a elucidação. Então está tudo ainda na mesma condição de ignorância. Então esse os, que retoma um dos dois, é uma construção ambígua. Então quando a banca diz, o emprego produz ambiguidade, ela tem razão, produz ambiguidade. Só que ela vem agora e diz assim, ó, vamos resolver então, que seria dissolvida se o segmento os torna fosse substituído por torna estes, retomando fatos, ou torna aqueles, retomando mais distante, dados, alternativa definida pelo sentido que se deseja atribuir à frase. Ó, não é para bater palma, gente?
É a hora que a banca substitui o professor. Isso aí sou eu que faço numa redação. Eu falo, esse uso aí tá ambíguo. Uma solução seria assim. Quem faz isso é professor. Só que a banca, né, ela é composta de professores. É a hora que a banca ensina o candidato. Número 8, impecavelmente correta, 100% boa. Tá bem? Vamos ao número 9. A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias do espetáculo. A expressão os quais em destaque foi obrigatoriamente empregada para evitar a ambiguidade que ocorreria se em seu lugar fosse usado o pronome relativo que. Vejam lá, a própria literatura consagra escritores dos mercados internacionais que, vejam como nós teríamos literatura, teríamos escritores e teríamos mercado internacional. Realmente, os quais não nos produz dúvida quando ali usado, porque o único que pode ser retomado com os quais é escritores. Então a banca diz, esse os quais aí te dá tranquilidade, te dá tranquilidade de ser a referência escritores. Tá certo. Mas se eu colocasse o que ali, eu produziria ambiguidade? É isso que a banca quer fazer. Que você olhe só para trás, como eu fiz agora. Eu simulei aqui uma leitura com vocês e voltei aqui, botei meu carão aqui para vocês não terem o texto. É isso que a banca queria. Que na hora da pressa, você voltasse ali, encontrasse literatura, escritores, mercado e dissesse: o que ali ia dar confusão, poderia retomar um ou outro. Só que, na sequência, aparece um baita verbão no plural, né? Os quais negociam. E aí, o único que poderia levar esse verbo para o plural é escritores. Então, se ali colocasse o que e o verbo negociam no plural, é óbvio que o que não teria jamais ambiguidade. Ele teria um único referencial, que é escritores. O que não produz ambiguidade, graças ao negociam. O antecedente que pode levar o verbo para o plural é apenas escritores, seja com os quais, seja com o que. O que ali não produz ambiguidade. Gente, uma questão como essa. Boa, mais ou menos, mequetrefe. Boa, você vê que é boa. Como resolver isso numa prova, em que você tem várias matérias, várias questões, o tempo nunca sobra. E muitas vezes você tem a redação fazendo cócegas nos seus pés. A redação, né? Incomodando, te cutucando assim nas espinhas, na barriga, né? A redação. Quem que aguenta isso? Por isso, gente, provas de alto nível, como da Polícia Federal, Rodoviária Federal, tem que treinar muito. Tem que treinar simulando a prova, com redação, com tempo. É lógico que tudo isso são etapas, mas a última etapa é muito mais preparação para suportar o ritmo da prova, a pressão da prova, do que as matérias. Psicológico na prova também precisa ser treinado. Por isso que a gente fala assim, maturidade. Maturidade é isso. Chegar numa prova e tranquilo, depois chora, depois rola, depois faz tudo que tem que fazer, mas na hora lá o treino tem que prevalecer. E acreditem, também há esse treino envolvendo tempo, redação, prova objetiva, né, que você simula realmente a realidade do concurso. Não pode ser, vamos ver o que vai dar. Né? Tem que sentir na pele essa realidade do concurso. E aí você percebe que essa construção, então, errada e dificílima. Relembre a número 1 que fizemos. Essa já é muito mais complexa e o perfil é exatamente o mesmo, né? O perfil é o mesmo. Vamos para a última. Era que, apesar de pobres, carregavam culturas milenares que lhes possibilitaram trabalhar e crescer socialmente. Pronome relativo, está retomando culturas milenares, tá bem? O lhes está retomando pobres, olha que legal, né? A nossa leitura vai criando uma fortaleza, ou seja, ali está escrito, as culturas milenares possibilitaram aos pobres trabalhar e crescer socialmente.
Isso é inferência, isso é explicitação do que está escrito. Esse é um exercício que a banca nos obriga a executar, né? A banca diz agora uma outra realidade. Introduzindo-se uma vírgula após a palavra milenares, confere-se à oração imediatamente subsequente mais ênfase. Se eu coloco uma vírgula, vai gerar mais ênfase. Mentira, mentira. Espero que você já esteja, né, ecoando as minhas palavras. Mentira. Sem prejuízo da correção gramatical, ok. Se você colocar uma vírgula, é verdade. Não haverá nenhum prejuízo gramatical. Mas, quando a banca diz sem alteração do sentido original do período em que ela se insere, aí a maior mentira que pode existir no mundo. A maior mentira. Percebam, não trabalhamos apenas pronomes relativos. Surgiu também pronome pessoal, palavra implícita, ou seja, né, os problemas foram variados. Mas o pronome relativo é aquele que a gente pode dizer, estava de cabo a rabo, professor. Bichinho tem grande presença nesse modelo de questão. Você tem razão. E quando você estuda o pronome relativo, você fala, professor, mas é só isso? Não. Quando estudamos o pronome relativo, nós percebemos que é um vulcão. Você fala assim, mas está extinto, né? Será? É isso que eu tenho que perceber. Ele tem uma potência, tem uma energia muito grande. E o pronome relativo, ele perpassa de cabo a rabo, uma prova de português. Interpretação de texto, pontuação, regência, concordância, crase, troca entre pronomes relativos a um universo sensacional envolvendo o pronome relativo. E aí eu lhe pergunto, o que você sabe sobre vírgulas e pronome relativo? Bem, deixo aqui então essa provocação para vocês, para que vocês entendam que ali, se eu coloco vírgula, eu produzo sentido, se eu não uso a vírgula, eu produzo outro sentido. Nasce a classificação das orações, nasce a diferença semântica da vírgula antes do pronome relativo. Se eu não uso vírgula como está ali, eu diferencio as culturas milenares. Entre as várias culturas milenares, eu falo desta daí específica. Eu restrinjo, eu particularizo, eu diferencio. Mas se eu coloco a vírgula, eu não consigo fazer isso. Aí é o contrário, eu generalizo, eu falo genericamente de todas. Então a banca fala assim, ó, vamos pôr uma vírgula lá? Não. Vírgula antes do pronome relativo é sinal de alteração de sentido. Tá legal? Então pense assim, qual foi o nosso trabalho hoje? Estudar a anáfora, estudar a retomada. Qual que é uma peça predominante? Pronome relativo. A banca sabe e reconhece que nós somos muito ignorantes de pronome relativo. Apareceu o pronome pessoal? Poderia ter aparecido pronome possessivo? Claro, pronome demonstrativo? Apareceu o pronome indefinido outra. Então vejam, não é só o pronome relativo, mas é predominantemente. E quando você se desperta para o pronome relativo, é um sinal de alerta, gente. É um sinal de que o pronome relativo tem recorrência na prova e tem um leque, tem um repertório gigantesco de possibilidades de usos. Convido vocês a visitarem aulas anteriores, vou até colocar aqui nos comentários, tá bem? Depois nos comentários vocês vão encontrar alguns links que se voltam para a aula de pronome relativo. O que nós fizemos aqui, gente, foi basicamente CESP e SEBRASP. Questão de anáfora, questão de retomada. E vocês viram como o calor foi subindo. Questãozinha número 1, questãozinha número 2, tudo bem? A partir daí, você sente que o galope da banca foi diferente. Daí você tem que aprender, né? Senão dói o ossinho. Tem que aprender a se movimentar como o cavalo se movimenta. Há em tudo isso, gente, uma palavra-chave. Estudar, aprender, mas tem que experimentar. É a hora em que o saber se une ao fazer. E ambos vão ao encontro da banca, a especialidade da banca. Professor, estou estudando português para a prova do SEBRASP. É isso daí, você entendeu? Que ir bem numa prova é se especializar na matéria e na banca. Porque nenhuma outra banca faz essa quantificação que uma banca como o SEBRASP faz,
tendo o pronome relativo como referência. Tá bom? Fechamos aqui então o nosso encontro trabalhando retomadas, aparentemente uma coisa que não é contundente, mas vocês viram como a banca é oportunista. Ela vai lá e usa esses artifícios de acordo com a oferta que o texto nos traz. Legal? Então nós estamos juntos. Deixem aquele joinha para que tudo isso funcione bem, para que tudo isso repercute bem e em breve voltaremos com a nossa língua portuguesa. Continuem estudando o pronome relativo. Vou deixar aqui para vocês o link destas aulas que já foram trabalhadas aqui e que vão reforçar o encontro de hoje. Tá bom? Grande abraço e até outro dia então.